Fala, gurizada, seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer aqui mais um vídeo de palpites dessa segunda-feira, do dia 25 de julho. E eu separei aqui alguns jogos do Campeonato Argentino, da Série B e da Série A. Começando aqui pelo primeiro jogo, então, Newell's e Defensa e Justiça. A gente vê aqui o Newell's lá em sétimo colocado e o Defensa lá embaixo. Diferença gritante na tabela. Vamos dar uma analisada, então, nesse joguinho aqui. Cadê o Newell's e Defensa e Justiça? Newell's jogando em casa. Então a gente percebe que o Newell's jogando em casa não está muito bem. Em questão do campeonato, tá pior do que quando joga fora. Quando joga fora, vai melhor. Mas o Defensa e Justiça jogando fora é pior ainda. Nenhuma vitória. Então a probabilidade de pelo menos o Newell's ou empate é grande, né? Visto que o Defensa jogando fora vem de 3 derrotas e um empate. Vamos ver aqui se tem alguma questão de gols pra gente conseguir dar aquela engordada na odd sempre, né? 64% com o Newell's jogando em casa, de menos de 2,5. O Defensa jogando fora, 50%, menos de 2,5. Então agora vamos lá na bet ver o que a gente consegue atingir de uma odd interessante para nós. Criar a aposta. Então a gente viu que a chance do Defensa ganhar é muito pequena, né? Então dá para fazer uma dupla hipótese de Newell's ou empate. Questão de gols, a gente viu que é um jogo bem under, né? Então se a gente botar aqui menos de 4, sobe para 1,57. E daí a gente dá uma olhada aqui em como que é a liga na questão de escanteios. A média da liga é 9,6. O Newell's é um time que faz muito pouco escanteio, mas cede bastante. Vamos dar uma olhada aqui no Defensa. Menos ainda, é um time que faz pouco e sofre pouco. Então é uma tendência de poucos escanteios nesse jogo. Em escanteios, para a gente dar uma engordadinha aqui, ó, a gente pode colocar um menos de 9. Menos de 9, bem arriscadinho, né? Mas se a gente for pelas estatísticas, né? Numa média, onde é que estava aqui? Na média que o Newell's tem menos de 4 por jogo, então colocar um menos de 9 é bem justo. E dá para fazer isso também com o Defensa, que é um time também de poucos escanteios. Menos de 10 para o Defensa. Então fazendo essa combinada a gente consegue uma oddzinha justa de 1,70, né? Então, na partida, dupla hipótese, né, para Newell's ou empate. Menos de 4 gols no jogo, menos de 9 escanteios para o Newell's e menos de 10 escanteios para o Defensa. A gente chega nessa oddzinha aqui de 1,7. Valorzinho justo. Beleza? Próximo jogo, Banfield e Argentinos Juniors. O Argentinos Juniors está em segundo lugar, vem de 4 vitórias seguidas. O confronto direto entre os dois também é uma ampla vantagem do Argentinos Juniors. E ainda está pagando uma odd de 2,90, porque está jogando fora de casa. Então essa aqui também, pegar uma dupla hipótese, deve estar uma odd de valor. Vamos lá dar uma olhada em como está o confronto desses times aqui. Banfield e Argentinos Juniors. Ó, o Argentinos Juniors vem aí dos últimos 5 jogos ganhou 4 ali, como a gente viu. O Banfield dando uma cambaleada. O Argentinos Juniors jogando fora de casa, ele é um pouco pior do que em casa, com certeza, mas o Banfield jogando em casa é pior do que jogando fora. Então, só porque a questão do Banfield jogar em casa,
só tem uma vitória no campeonato, jogando em casa, né? Então, somando isso ao Argentinos ser o grande favorito, acho que dá pra buscar uma odd interessante aqui também. Vamos de novo aqui. Criar aposta. Vamos então na dupla hipótese do empate ou Argentinos Júnior, pagando uma odd de 1.4. Esse confronto, vamos ver o que tá chamando para gols. Não tem um número muito claro aqui também. 58 para mais, quando o Banfield joga em casa, 58%, mais de 2,5. Quando o Argentinos joga fora, menos de 2,5. É o que acontece mais. Então, tipo assim, não tem algo muito claro aqui pra gente entender, né? Vamos ver os últimos jogos aqui. Ó, jogos de 4 gols, 3 gols, 5 gols, mais alguns de poucos, ó. Então, assim, não tem algo muito claro. Eu prefiro dar uma olhada aqui nos escanteios desses times e tentar ver se a gente faz uma odd. Ó, o Argentinos Júnior ele já tem uma média de quase 6 escanteios por jogo, mas ele sofre pouco, 3.3. E o Banfield também é um time que faz bastante escanteios, mas sofre pouco. Vamos ver aqui então nos escanteios. Se a gente chamar um mais de 1 pro Banfield e um mais de 2 pro Argentinos Júniors, já pegamos uma oddzinha de valor, 1.8. Vamos confirmar aqui. O Argentinos Júnior tem uma média de 6. Então teria que ter 3 escanteios no jogo. Eu acho que é justo. Dá até pra gente fazer o seguinte, ó. Vamos olhar aqui nos últimos jogos e ver quantos escanteios ele pegou. Pra gente ter um pouco mais de segurança, né? Três contra o Boca. Pegou 7 aqui. Pegou 4 aqui. Isso aqui não tem nada. Pegou 7 aqui. Todos os jogos, os últimos 10 jogos, todos pelo menos 3 escanteios pra eles. Então, bom, a estatística dizendo aqui que 100% dos últimos 10 jogos pegou 3 escanteios, né? Será que vai ser justo nessa nossa entrada que não vai pegar? Espero que não. Então aqui ficou uma odd justa também. Resultado é vitória ou empate do Argentinos Júniors, mais de um escanteio na partida inteira pro Banfield e mais de 2 pro Argentinos Júniors, uma odd então de 1.8. Fechou? União e Godoy Cruz. Aqui é um joguinho que não tem muito o que fazer. Não vou entrar nesse jogo porque os dois times vêm de 5 jogos bons. Os últimos 5 jogos dos dois, exatamente a mesma quantidade de pontos. Confronto direto entre eles, totalmente parelho também. Então não tem como a gente dizer, né, quem poderia sair melhor nesse jogo. União jogando em casa, mas mesmo assim, não tem algum número aqui, nada que me faça crer que um time pode ir melhor que o outro. Isso aqui é muita loteria. Fico fora desse jogo. Aqui temos uma diferença grande. O Huracan em 8º e o Vélez Sarsfields lá em 26º. Diferença boa. Vamos ver aqui então. Huracan e Vélez. Vélez jogando em casa. Ó, o Huracan só perdeu uma nos últimos 9 aqui. Só perdeu uma. O Vélez vem cambaleando, só ganhou 2 das últimas 9. Sempre jogos de bastante gols aqui. E o Vélez já tá mal, mas jogando em casa ele é pior ainda. Então jogando em casa ele teve apenas uma vitória no campeonato. E o Huracan jogando fora, ele é melhor do que em casa ainda. Então 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota só. Jogando fora de casa. Uma partida que tende a dar menos gols.
Aqui, Vélez jogando em casa, 64% de menos. E o Huracan fora também. Mas a gente viu ali que nos últimos jogos tem saído gols até, né? Contra o River deu 4 aqui. Aí o Huracan teve um jogo de 5 gols aqui. Meio perigoso. Vamos ver aqui nos escanteios. O Huracan dos últimos que menos faz e menos leva escanteios. Tem uma média de 7 por jogo, então é um joguinho para pouco escanteio. Vamos dar uma olhada aqui no Vélez. Vélez. O Vélez já tem uma média bem mais alta. 5.6 por jogo. Então aqui nós podemos chegar no seguinte. Huracan e Vélez. Temos uma dupla hipótese. Empate o Huracan pagando bem, hein? 1.66. Só porque o Huracan tá jogando fora de casa. Escanteios, Huracan. Menos de 9. Já chegamos numa odd justa, né? 1.72. Então, resultado: empate ao Huracan. E menos de 9 escanteios para ele. Porque a média de escanteios do Huracan é muito baixa, 3.7, né? Então é isso, oddzinha de 1.72. Vamos nessa também. E assim a gente fecha os jogos do Campeonato Argentino. Temos Série B aqui, Operário e Tombense. Aqui um joguinho que eu também não entro, porque a gente não vai conseguir extrair muito a odd disso aqui. Tombense até nos últimos 5 jogos uma derrota só. Mas aí vai jogar fora de casa, né? Confronto direto, só teve pouquíssimos jogos aqui, Operário uma vitória. Operário lá embaixo, os últimos 4 jogos, perdeu 3 e empatou 1. Mas eu não confio muito na Tombense aqui, não tenho o que tentar extrair de valor nesse jogo. Criciúma e CSA. Também um joguinho difícil para conseguir tirar alguma coisa aqui. A gente teria que ir só num gols ou escanteio, porque para achar algum favorito pro jogo é difícil. 2 times do meio para baixo na tabela. O Criciúma, que é o que tá melhor dos últimos 3 jogos, perdeu 2, empatou 1. Então, assim, não tem muito que a gente achar de interessante aqui. E o Coritiba e Cuiabá, a mesma história. 2 timezinhos que não dá pra gente confiar. Muito difícil extrair alguma odd daqui. Vamos ver como é que tá. Como é que eles são de escanteios. Curitiba tem uma média alta, 5.9. Onde está o Cuiabá aqui? E o Cuiabá, ele sofre bastante. Sofre muito escanteio, com o Curitiba fazendo muito escanteio. Vamos ver se isso aqui pega alguma odd decente, mas eu acho que só o escanteio não seria o suficiente. Vamos ver. Pra chegar numa odd interessante aqui, teria que ser um Curitiba mais de 4. E o Cuiabá um menos D. Vamos ver o menos D, o que tá pagando aqui. Teria que ser um... Não, teria que ser um... Por isso que quando é só no escanteio a gente fica muito forçado para conseguir chegar numa odd interessante. Então, quando é um jogo que não tem um favorito muito claro, que não dá pra gente subir essa odd fazendo aquela dupla hipótese, que é o que eu acho o mais seguro, fico fora desse jogo também. Mas, se quiser dar uma análise, vamos dar uma olhada aqui só pra... Caso vocês achem interessante para entrar. O Curitiba vem
Muito mal aqui, ganhou uma nos últimos 9. O Cuiabá ainda é um pouquinho melhor, né? Cuiabá fora de casa até não vai tão mal. O Curitiba em casa joga bem também. Então aí fica uma coisa que a gente não tem nenhuma informação mais concreta para fazer a entrada, né? Porque não tem um favorito para esse jogo. A tendência é de poucos gols, ó, 56% quando o Curitiba joga em casa, com menos de 2,5. Cuiabá jogando fora, 56% também para menos de 2,5. Então é um jogo com uma tendência baixa de gols. Então teria que juntar esses escanteios com mais alguma questão de gols aqui. Mais ou menos de 4 pagando quase nada aqui. Então assim, é perigoso. Perigoso, eu fico fora dessa entrada. Mas aí é com vocês. Então essas foram as análises dos jogos de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, que a gente tem vídeo aqui todo dia analisando os jogos da rodada e mais uma informação. Esses são palpites que a gente dá, né? Os jogos pré-live, isso pode acontecer ou não. Se tu quiser ter um grupo para não precisar arriscar, é um grupo sem head. A gente criou lá o grupo VIP do Bônus Green, que é onde a gente só passa entradas com 100% de garantia que vai bater lucro. Esse aqui é o nosso resultado do mês de julho agora, julho de 2022. Pode ver que não são todo dia que tem entrada, não é todo dia que a gente